Bom, queridos, hoje é a continuação. Nós estamos estudando os textos de João, os textos joaninos, né? Falamos na semana passada do capítulo 5 de 1 João, e hoje nós vamos falar do capítulo, na verdade, da segunda epístola, que só tem um capítulo. Então, hoje nós vamos falar desse livro inteiro, que parece muito mais um bilhete do que uma carta, né? Porque ele é bem curtinho. É um texto pequeno. Só tem apenas 13 versículos. Primeiro, quem que escreveu? Quem escreveu foi João. Não aparece o nome dele aí, dizendo eu sou o João que estou escrevendo, mas nós sabemos que é ele. Até pela familiaridade com a epístola passada. Se você parar para ver, tudo que nós falamos da primeira epístola, o assunto parece ser parecido. Por quê? Porque eram os mesmos problemas. Para quem que ele escreve? Ele se coloca aqui, versículo 1, o ancião. Talvez em alguma Bíblia, ao invés da palavra ancião, esteja a palavra presbítero, ou seja, o mais experiente. O presbítero, o ancião, né, era aquele mais maduro. Então ele coloca o ancião, ou seja, eu, escrevendo, aqui coloca assim, a senhora eleita. Quem é essa senhora eleita? Algumas pessoas, alguns estudiosos acham que de fato era uma mulher, uma senhora, que acolhia a igreja para quem João estava escrevendo. Outros vão dizer que essa senhora eleita trata-se da igreja mesmo. Ele escrevendo para aquela igreja, para um grupo de igrejas. Independente do que seja, se é uma pessoa ou uma igreja ou um grupo de pessoas, o importante é nós observarmos o conteúdo do que ele fala. O que João coloca aqui? Vamos lá. A senhora eleita aos seus filhos, aos quais amo na verdade. Não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. E novamente ele fala no 2. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará convosco. Aqui João fala acerca da verdade. Andar na verdade. Guardar a verdade. O que é a verdade? A verdade não é o que eu acho. Porque eu posso me equivocar. A verdade não é o que eu determino que seja a verdade. Porque eu posso determinar uma coisa que não é verdadeira. A verdade, ou aquilo que nós devemos respaldar a nossa vida, é isso aqui, ó. Palavra de Deus. É andar na palavra de Deus, é andar na verdade. João, ele vai dizer que Deus, ele está conosco quando nós andamos na verdade. Andar na verdade, andar na palavra de Deus, nem sempre é tão simples. Nem sempre é tão simples. Porque às vezes você andando na verdade, você vai atrair para você inimigos. Você vai incomodar. Quando a pessoa se posiciona em andar na verdade, acontece muito com família. Quando você se posiciona em andar na verdade, você se torna alguém, às vezes até indesejado na tua família. Porque para você tudo é igreja, tudo para você é Deus, tudo para você é certo, é errado, é pecado, né? Andar na verdade às vezes causa um desconforto no meio que nós vivemos. No meio de amizades. Isso acontece muito. Às vezes você andar na verdade, vocês vão perceber isso quando vocês saírem daqui para retomar a vida de vocês. Aquela viela vai estar no mesmo lugar, aqueles amigos estarão lá no mesmo lugar, se vocês já não tiverem morrido. E talvez eles vão olhar para você e vão enxergar em você uma postura diferente. Mas por que mudou? Porque agora eu ando na verdade, eu ando na palavra de Deus. Amém. Eu escolhi andar na verdade de Deus. Ninguém me obrigou. Ninguém me impôs. Mas eu percebi que andar com Deus é ter uma vida diferente. Então eu decidi andar com Deus. Então João fala muito disso, andar na verdade. E é por isso que ele vai escrever lá no Evangelho as palavras de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta o homem é ele andar aqui, ó, na verdade que é a palavra de Deus. Ele fala assim no 3. Graça e misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor, ou seja, na caridade. Agora ele vai falar, olha só o que ele fala no versículo 4. Ele está falando sobre agora a prática do amor fraternal. O que seria isso?
Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos não na verdade, assim como têm recebido o mandamento do Pai. 5. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, não é nada novo que eu vou escrever, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos, o que ele fala aí? Uns aos outros. João novamente volta a citar e a situar aquele grupo na prática do amor. Qual que é o mandamento? Nós temos 2. Você sabe que os 10 mandamentos, Jesus, quando ele vai sintetizá-los, os 10 mandamentos são 5 mandamentos do homem para Deus e 5 mandamentos do homem para o próximo. Jesus falou assim, vamos resumir. Amar a Deus sobre todas as coisas. E eu falei isso na semana passada, né? Quando eu falei da idolatria, quando eu falei de você colocar Deus acima de tudo, da importância, né? Da gente colocar Deus como prioridade. E ele vai falar o outro mandamento, amar ao próximo. E todas as vezes que nós falamos de amar ao próximo, algo que eu citei semana passada, amar ao próximo passa pelo caminho do amor próprio. Porque a Bíblia ensina o quê? Amar ao teu próximo como? Ti mesmo. A ti mesmo. Eu não posso amá-lo se eu não me amo. E eu não posso amar ninguém acima de mim mesmo. Eu tenho que amar igual. Eu não posso amar nem mais nem a menos. Eu tenho que tratar com igualdade. E João volta a falar isso. Me alegro porque, olha, eu percebi que vocês estão aí, ó, caminhando certinho mesmo. Amando o próximo. E como que a gente mostra que nós amamos o próximo? Escrevendo uma carta, um poema? Não. O amor ao próximo, ele é demonstrado com as nossas atitudes. Eu demonstro que eu amo quando eu cuido, quando eu zelo, quando eu protejo, quando eu dou atenção. É a prática do amor. Que não pode ser verbal apenas, mas ela deve ser prática. Não adianta nada eu ficar na igreja a semana inteira louvando, adorando a Deus lá dentro das 4 paredes, e em nenhum momento eu me preocupar com aquele que está lá fora com fome. Em nenhum momento eu me preocupar com aquele jovem que não consegue largar as drogas. Em nenhum momento eu me preocupar com aquela pessoa que está na rua, que até agora já é 4 horas da tarde, comeu nada ainda. Que a primeira refeição que vai fazer vai ser aquela que a gente vai levar daqui a pouco para eles. Nós já comemos várias vezes hoje. Mas tem gente que não comeu ainda, e aí? Eu tenho que ter esse amor de me preocupar com o outro. Sair dessa zona de egoísmo. João fala aqui mais. Versículo 6. A caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento que já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Agora ele vai mudar aqui a tônica. Olha o que ele vai falar no 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal enganador e o anticristo. Um falso ensinamento que existia naquela época, alguns negavam que Jesus Cristo tinha vindo em carne, que o Filho de Deus tinha encarnado. Como que começa João? É o Evangelho de João, capítulo 1. Sabe como começa? Não precisa ver não, eu conto. Sabe como ele começa? Ele começa falando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É verdade. É isso que João começa dizendo lá no Evangelho. E aqui ele fala que existem alguns que negam isso. Esses que negam isso, ele fala o quê? Esse é o enganador, é o anticristo. Porque eles não admitem que Jesus Cristo veio em carne, Filho de Deus, e habitou entre nós. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Eu gosto dessa palavra, persevera. Perseverar é um negócio interessante, né? Qual o contrário de perseverança, né? O contrário de perseverança é a desistência. Então, quando nós insistimos, quando nós perseveramos na doutrina de Cristo, nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor. A vida com Cristo não é fácil. Não é fácil. Se eu disser para vocês que é fácil, estou mentindo.
Porque o que é a vida com Cristo? É uma renúncia diária. Não é fácil renunciar. Não é fácil você ter uma doutrina, um comprometimento, você ter constância. Não é fácil. Nós temos uma facilidade gigantesca para oscilar. Basta você hoje ver que você quer uma coisa e amanhã você já muda, não quer mais. E João fala sobre essa perseverança. E ele fala para perseverar na doutrina de Cristo, que é andar na presença de Cristo. Esse é o desejo de Deus. Que quando você sair daqui para retomar a sua vida, você possa perseverar. Pastor, vai ser fácil? Não. Em nenhum momento a Bíblia fala que é fácil. Mas ela nos ensina que nós devemos ser perseverantes. É aquilo que eu preguei ontem, né? Que quando a gente está sem forças, Deus nos dá força. Ele é a nossa fortaleza. Para que nós possamos prosseguir. Amém? Amém. O que mais que tem aqui pra gente? Vamos lá. Vamos lá. Versículo 10. Tá acabando, hein? Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina... Olha que ele... Isso aqui é bom para vocês guardarem bem, viu? Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Pronto. Sabe o que ele está falando? Que João está dizendo? Para a gente ser radical. Radical. João está dizendo o seguinte: se vier alguém trazendo um ensinamento diferente do que eu estou ensinando a vocês, que os apóstolos ensinaram, nem cumprimenta esse cara, nem saúda ele, não tenha comunhão com ele, porque olha, quem saúda, você tem parte nas suas más obras. Radical. Tem um texto muito forte que está lá no Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Esse é como uma árvore plantada junto às águas, e por aí vai o salmo. O que o salmista está dizendo? Cuidado com quem você anda. Cuidado na mesa que você senta. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com quem vai falar coisas no teu ouvido. Isso é sério. João está dizendo, olha, quando alguém vier com uma doutrina que não é essa daqui, não se assente com essa pessoa. Por quê? Porque corrompe. De 10 pessoas que saem da chácara e caem, de 10 que caem, de 10 que saem daqui que caem, se você vai ver por que esses 10 caíram, 9 pelo menos, de 10, 9, a mesma coisa. Qual? Voltou lá para aquelas amizades. Não, mas eu estava bem, mas eu achei que eu estava legal, mas voltou para aquela amizade e daqui a pouco já estava igual. Então, quando a pessoa sai daqui, ela tem que sair daqui com a consciência. Eu preciso mudar. E mudar, às vezes, é ser radical. Ah, mas eu fico sem jeito. É tua vida. É tua saúde, é tua salvação. Olha quantos anos já perdeu. Então, se a pessoa sai daqui e ela acredita que ela pode voltar lá, ela vai cair. Porque ninguém está isento, inclusive eu. Ninguém. Se nós não mudarmos o ciclo de amizade, o fluxo de amizade, aquele montinho que nós vivíamos, nós vamos cair da mesma forma. Aquelas amizades só atrapalharam. Foi um pé de breque na tua vida. Se você não muda essa energia, esse fluxo, você vai voltar para trás. Então a pessoa ela tem que entender o que significa uma mudança de fluxo na vida. Se você andar com águia, você vai virar uma águia. Se você andar com galinha, você vira galinha. Tem uma passagem na Bíblia que fala de um cachorro que uma leoa adotou. O cachorrinho ficou sem mãe. Então, o cachorro é mamífero, né? A leoa adotou o cachorrinho. Aquele cachorrinho cresceu e ele agia como se ele fosse um leão. Ele não latia, ele rugia. Ele caçava como se ele fosse um leão. Mas ele era cachorro. Mas quem falou para ele que ele era cachorro? Ele era leão. E ele agia como leão.
Se você pegar uma águia filhote e colocar naquele galinheiro, ela vai começar a ciscar, ela vai começar a pegar bicho no chão, ela vai começar a comer aquele milho que está ali dentro, ao invés de voar e caçar. Então, se você está naquele mesmo fluxo de amizade, aquele mesmo grupinho, você vai cair de novo. Então, João está dizendo, olha, nem saúda. Nossa, pastor, mas não é ser educação? Não. É você cumprir aquilo que a Bíblia ensina. Amém. Amém? Amém. Ah, mas e se eu não vou estar ignorando? Vai estar ignorando nada. Você vai estar cumprindo aquilo que a Bíblia está te ensinando. Amém. Mude o fluxo. Até aqui dentro. Você está aqui dentro. Você percebeu que tem alguém que está com a cabeça, com a pá virada, que está querendo arrastar. Porque aqui acontece às vezes, né? O cara quer arrastar, ele não quer sair sozinho, ele quer levar 2, 3. Percebeu que ele está ali fora do fluxo? Muda de sintonia. Eu quero ficar no meu foco aqui. Amém. É 6 meses de tratamento, eu vou ficar aqui 6 meses. Se o cara não quer, responsabilidade é dele. A minha parte eu quero fazer, eu estou focado aqui com Deus. Amém. Entendeu, queridos? Amém. Vamos lá, para encerrar. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel. Queria escrever um monte de coisa, mas não queria fazer com papel e tinta. Eu espero ir ter convosco e falar boca a boca, sentar com vocês e conversar com vocês, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúda-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Aqui ele encerra, né? Dizendo, eu queria falar um monte de coisa, mas pessoalmente a gente conversa. Ficou a lição, né? Que nós possamos andar no mandamento, na verdade, se afastar dos falsos ensinos e se afastar daqueles que estão corrompidos. Amém. Aqueles que não têm compromisso com Deus. E que nós possamos ter um compromisso com a verdade. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Deus abençoe.